O Banco Central acabou de elevar a taxa Selic, né, nossa taxa básica de juros, em 1,5%, como esperado, de 9,25 para 10,75. Mas o ponto não é essa elevação, né, que já era esperado, mas sim o comunicado mostrando o cenário do Banco Central e os próximos passos. E as consequências, né, para o mercado financeiro, né, para a bolsa. É isso que eu vou fazer nesse momento, tá, pessoal? São quase 7 da noite, o Banco Central divulgou agora, eu vou trazer os principais pontos aqui, mas comentem, né, com essa taxa de juros nesse nível. Quais são os próximos aportes? Renda fixa ou bolsa? Eu vou sortear um livro, O Príncipe, meu livro favorito, e uma garrafinha do canal. Para participar, basta comentar, tá? O sorteio, né, o resultado do sorteio sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram, o link está aqui embaixo. E vamos lá, né? Como esperado, elevou em 1,5%, mas vamos aqui ao comunicado, né, que ele soltou aqui para a gente ter uma ideia de quais são os próximos passos, né, e como ele está enxergando aqui o nosso cenário. Bom, primeiro ponto aqui dessa análise, né, falando de cenário externo, o que ele traz? No cenário externo, o ambiente segue menos favorável. A maior persistência inflacionária, né, aumentou o risco de um aperto monetário nos Estados Unidos, tomando as condições financeiras mais desafiadoras para as economias emergentes, além da evolução do Covid, tá? É uma mudança em relação ao último, para as economias aqui dos emergentes as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, tá? Mas nada que mude estruturalmente. Aí, em relação à atividade econômica, né? Então ele fala aqui atividade econômica, indicadores relativos ao quarto trimestre tiveram uma evolução ligeiramente melhor do que o esperado, em particular os relativos ao mercado de trabalho. Então ele está mostrando aqui que a economia vem demonstrando aqui uns dados melhores que o esperado, né? A gente vem falando isso aqui no canal, inclusive a relação aqui do mercado de trabalho, a gente viu a taxa de desemprego em novembro caindo para 11,6%, isso do lado positivo, né? Mas quando a gente fala de inflação, inflação ao consumidor segue surpreendendo negativamente, né? Então, isso aí a gente viu aqui no último dado, de IPCA 15, né, que foi o último dado relativo aqui à inflação, que é o mais importante, que veio acima do esperado, e além de ter vindo acima do esperado, né, mostrou uma difusão de 74%, né, ou seja, os itens que compõem a inflação, de forma generalizada, estão subindo. A gente tinha visto em outubro e novembro do ano passado, né, uma melhora, né, a alta mais concentrada muito mais em combustíveis, mas nesse momento que a gente está vendo aqui é uma piora, e isso acaba preocupando, né, o Banco Central. E aí, dando sequência, né, ao comunicado aqui, o que é importante a gente entender é que a inflação esperada, né, então a gente pega as expectativas, focos, né, para 2022 e 2023 estão, né, principalmente 2022, acima do esperado. A gente pega aqui a 2022, a gente está falando de uma inflação de 5,4% acima, né, da meta do Banco Central, e aí a gente traz um cenário em que a gente está falando de alguma desancoragem, né? Isso é importante para o Banco Central. O Banco Central tem a função de manter a inflação sob controle, né? Mas importante também não é só a inflação momentânea, mas é a do futuro, né? Porque mostra confiança e mostra a capacidade do Banco Central de manter as coisas sob controle. E aí quando a gente vê aqui acima da meta, isso preocupa o Banco Central. E aí ele parte para a decisão dele, fazendo aquela análise, né, no cenário que temos riscos para os dois lados, tanto para o lado inflacionário como para o lado que acaba ajudando a reduzir a inflação. Ele fala da reversão do preço das commodities no cenário internacional, e quando a gente traz para a moeda local, né, a gente viu, né, principalmente no final do ano passado, aí uma queda nos preços das commodities. Entretanto, nas últimas semanas isso não tem acontecido, mas também ele coloca aqui em moeda local, ou seja, tivemos aí uma apreciação do real, dólar caindo, isso ajuda. Aí, outro lado, né, no lado negativo, ele coloca aqui políticas fiscais que tenham como consequência, né, um impulso adicional de demanda. A gente está falando aqui de vouchers, né, para a população. Isso pode impactar negativamente a dinâmica de preço, ou seja, mais dinheiro para a população, isso acaba pressionando. E aí o que ele traz aqui é a questão das contas públicas, que apesar de ter tido um 2021 melhor que o esperado, 2022 é incerto, né? Ainda mais com políticas fiscais, eleições. E aí ele traz, né, o grande ponto, que é o risco de desancoragem, que é o grande ponto dele aqui. A inflação de jeito nenhum pode desancorar, né? Isso é claro para qualquer banco central. E ele mostra aqui, beleza, decidimos aqui
que um aumento, como esperado, né, é de 1,5%, jogando esse Selic para 10,75%, já como vinha prevendo, né? Entretanto, ele começa a falar dos próximos pontos e aqui é super importante, né, pessoal? Então, para a gente entender qual que vai ser a dinâmica desse negócio. O cupom considera que diante de um aumento das projeções e do risco de desancoragem das expectativas para os prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista, ou seja, é uma taxa de juros que não é o neutro, né? Que não é aquela que equilibra a economia, mas é sim uma taxa de juros alta, né? Que está buscando reduzir fortemente a inflação e isso tem como impacto, né, na economia uma contração da economia. Isso está claro, né? Eu já venho falando isso há algum tempo, mas tem um impacto aí na atividade econômica que a gente vai ver em 2022, né? A política monetária tem uma defasagem, né? Ela não é rápida, né? A gente não vê o efeito desses últimos aumentos já. Ela tem uma defasagem, a gente vai começar a ver nos próximos meses. E aí o que ele traz aqui, né, em relação aos próximos passos, o comitê antevê que é mais adequado nesse momento a redução do ritmo de ajuste da taxa básica de juros. Ou seja, né, o que ele vai fazer aqui? Ele vai reduzir, né, a elevação nas próximas reuniões, ou seja, não é mais 1,5%. A gente vai ver aqui qual o caminho que ele vai mostrar na ata na próxima semana, mas aqui mostrando que a gente já está em outro momento do ciclo, né? Ele fala, essa sinalização reflete o estágio do ciclo de aperto, cujos efeitos, né, cumulativos se manifestarão ao longo do horizonte relevante, ou seja, vai começar a reduzir o ritmo, porque a gente já está num momento aqui, numa taxa de Selic acima de 2 dígitos. Isso tem um efeito defasado, né? Ou seja, como eu falei, não está fazendo efeito agora, a gente vai ver daqui a alguns meses, e aí ele tem que começar a reduzir esse ritmo de elevação, e aí ele coloca aqui, né, que algumas outras coisas, o cupom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser reajustados para assegurar a convergência da inflação e das suas metas. Ou seja, o Banco Central aqui está mostrando que ele vai ser, sim, contracionista, como ele já vinha sendo, né? Ele não está preocupado com a atividade econômica, está preocupado com a inflação, ele quer ancorar isso aqui, está dando choque. Isso de alguma forma, né, já era esperado, ajuda, porque na última elevação, né, que ele foi duro, acabou ajudando de alguma forma a bolsa, porque as taxas de juros futuras começaram a cair, ceder. Por que é importante isso, né? Não é importante apenas a Selic, né, para quando a gente fala de ativos de bolsa, né? A gente fala de valores trazidos a valor presente, né, um fluxo de caixa trazido a valor presente. E aí, quando a gente tem juros altos no futuro, isso impacta muito mais o preço da ação do que a Selic hoje. E aí quando ele começa a dar um choque e mostrar que ele está extremamente determinado em manter, né, a inflação sob controle, né, ancorada, as expectativas para o futuro começam a melhorar. E isso acaba melhorando o fluxo de caixa, né, quando a gente faz as projeções das empresas. Então, provavelmente o que a gente deve ver aqui é uma queda nas taxas de juros futuras, tá? Com o Banco Central aqui dando esse choque, tentando ancorar as expectativas. É uma relação que, de alguma forma, esse ciclo de aumento aqui já estava precificado em bolsa. Tem alguns setores que são mais prejudicados, né, que dependem de crédito. Entretanto, quando a gente olha para bancos, por exemplo, que tem grande parte do balanço ali, capital próprio alocado em CDI, em outros ativos, isso acaba ajudando, como as seguradoras também, tá, pessoal? Então não tem um impacto negativo em bolsa. Eu acho que é até positivo de alguma forma quando o Banco Central ancora as expectativas e se a gente vê essa taxa de juros aí longa, né, no pré ou na NTNB, mais para 35, 40 aí caindo, tá? Então esses são os principais pontos. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.